dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Aqui é o seu podcast Se Pode Soma, se não pode, some. Eu sou Tamara Alves. E eu sou o Cássio Piazza. Estamos aqui hoje com dois convidados super especiais. Bem-vindos, muito obrigado por comparecerem aqui. Estamos muito felizes em poder receber vocês aqui. Rico Dalasan e Dinho Groove. Bem-vindos. Dinho Souza. Dinho Souza. Olha só, obrigado. Eu vou pouco em podcast, videocast, assim, mas eu escuto bastante. E fico pensando o que eu falaria se eu for no dia que eu fosse em um, né? Aí hoje eu vou falar as coisas aqui. Ai, meu Deus. Isso Olha, aí. eu fiz uma pauta, nada polêmica, mas eu já sei a polêmica que a gente pode dar aqui. Mentira. Esse podcast não é sobre polêmica. Não Isso é daqui sobre. não, esse podcast não é do Léo Dias. Poderia. Vamos lá, vamos começar, Vamos né? começar então. Rico, bem-vindo. Muito obrigada. Primeira coisa, que tal Barcelona? Das cidades que eu conheci já, assim, de Europa, parece que Barcelona é a que eu mais fico à vontade, assim, de andar e de ir nos lugares. Não me cansa. Eu não acho a cidade repetitiva. Eu acho, e ao mesmo tempo dá pra fazer as coisas bastante a pé, né? Diferente de outras que já são mais com ladeiras. Enfim, tudo certo, assim, acho que esses dias aqui fui na praia, fui museu longe, fui museu perto, acho que já devo estar acabando os museus. Já? Acho que mais um ou dois, já acabei todos. Você pretende acabar todos os museus de Barcelona? É uma meta? Tem um papelzinho lá que tem os carimbinhos Dos cada museus? museu que você vai. Agora acho que falta só 2. Olha só, olha só. Vamos lá, então vamos começar com as perguntas aí. Só foi uma massagem, né? Conta um pouco da sua trajetória como rapper. Mas assim, você acha que quando eu falo Rico Dalasan, rapper, eu te etiqueto? Ou as pessoas te etiquetam você... Porque eu acho que você é muito mais que rapper, né? Hoje em dia. Uhum. E também tem essa tag de rapper ativista. Você acha que é uma tag? É uma coisa que é intencional ou não? É uma etiqueta que te colocaram? Olha, nesses últimos 7 anos, em algum momento você fica preocupado com rótulo, aí depois você desencana, depois você fica de novo. E nessa altura do campeonato, nossa, eu não tenho feito questão, assim, sobre me receba como um rapper, ou como um cantor, ou como um poeta. Acho que vai da onde você tá entrando. Tem lugares que eu vou e que eu sou rap, e eu preciso... e ali naquele momento eu sou o rap. Tem lugares que eu vou que é da literatura, da palavra, ali naquele lugar eu sou poeta. Tem algum lugar que eu vou que é o da melodia, da canção, olha, eu cantor. E tem lugar que as pessoas me têm pelo meu olhar, minhas opiniões sobre as coisas, que ali tá o Rico que é da pesquisa. Tá pesquisando imagem, tá pesquisando, enfim, sobretudo imagens, né? Mas construindo isso que serve para a direção de arte do meu trabalho, que serve para minha própria imagem na vida, assim, modas e tal. Então, acho que como a ocasião pedir, assim, eu acho que eu tô bem com todas essas coisas. E segundo a ocasião, aí eu vou nessa. Inclusive, também não abro mão desse lugar que é de alguém que tem colaborado nos últimos anos na construção de muitas referências, né? De muitos referenciais no sentido político, né? No político não só na direção assim, de ser um homem racializado, mas também de compor de alguma maneira um referencial dentro da comunidade LGBTQIA+, onde eu consigo, enfim, com o trabalho, com as músicas, com as imagens de moda, com os videoclipes, criar ali um referencial para tantas pessoas que se veem
sobretudo nos videoclipes e nas entrevistas, no modo de pensar e de se ver no mundo. Então, todas essas coisas, elas me compõem, sabe? E pode ser que ao longo da vida, se eu passo a fazer filme, aí em algum lugar eu vou responder como um ator. Se eu passo a escrever filme, aí eu vou passar de roteirista. E tudo isso me compõe, não tem como eu ser uma coisa. Tem muitas disciplinas mesmo que me cercam e que frutificam a partir, né, de mim, assim. Então, tá tudo certo. Na verdade, você é uma artista multidisciplinar, né? Assim, eu acho, né? Não sei, desde a minha... É porque você é formado em artes visuais, não em... No audiovisual. No audiovisual, né? Então, você traz muito esse olhar e você controla muito esse olhar visual também sobre a sua obra, né? Não é só uma obra musical. Acho que Você controla muito a identidade da sua obra. a imagem tem que rolar, assim, tem que... acho que a gente vive num tempo que não dá ainda pra você criar uma obra como essas que eu venho apresentando e ela ser narrada inteiramente por abstração, né? Não dá pra eu falar, é abstrato, e fazer aqui uma abstração que emana e conta tantas coisas, certamente, no sentido cognitivo, e falar, pô, isso aqui é a capa do meu álbum. Ou essa aqui é a minha próxima foto de tal coisa. Parece que ainda não é o tempo, né? Precisa de objetividade, você precisa de pôr um conceito, você precisa de fazer aquele conceito ele servir de condução das pessoas, porta de entrada para elas fazerem uma imersão no que você vai, na história que você vai contar e no show que você vai fazer. Mas creio que a liberdade, ela conduz a gente para, inclusive, a possibilidade de abstração, de ser abstrato se quiser, sabe? De não precisar ser objetivo ou explicativo das coisas, né? Dá o play, ouve aí, é o que você achar. Ah, mas isso aqui tá dizendo isso ou isso? É o que você achar. Mas essa foto aqui, mas não tem foto, mas esse rabisco aqui. Acho que vai da sua percepção, sabe? Porque acho que tá no exercício de ser livre também, no sentido criativo. Tipo, é o que passar por você. E não vejo a hora de poder chegar nesse lugar, porque é tudo tão objetivo, né? Tudo você vai ouvir os primeiros versos, você já vai localizar geograficamente de onde sou, você vai saber como é meu corpo, você vai saber como eu amo, tudo isso tá já muito dado, né? Mas creio que a gente caminha para um lugar onde a gente possa ter a autonomia, né? Sobre o corpo e sobre a mente, as emoções, de ser só abstração mesmo, sabe? Gente, eu tô fingindo costume aqui, mas na verdade eu sou super fã do Rico da Laçã. Tô fingindo tranquilidade porque eu tô bebendo. Não é uma coisa... Eu estaria agora gritando, falando, por favor, assina o meu álbum. E como surgiu essa dupla, né? Como surgiu... Porque pra mim, a dupla Dinho poderia ser quase uma dupla não sertaneja. Rico e Dinho é uma dupla Posso falar? Do caralho. É uma dupla foda pra caramba. É uma conexão, uma sinergia, assim, que normalmente não se vê, né? Uma coprodução, é tipo uma sinergia que em palco, pelo menos nesse trabalho, eu acho que desde o DDGA se nota, né? Se vê mais o Dinho aí, mais exposto, mais em Escuro Brilhante. Eu quero falar que eu já ouvi algumas músicas. Estão maravilhosas. Que é um álbum que eu acho que, assim, pelo menos pra mim, depois de DDGA, eu não tinha expectativas que tivesse um trabalho tão bom. Veio os fins das tentativas, que foi excelente. E Escuro Brilhante, ele consegue superar tudo isso. Mas também tem essa questão da dupla. Eu quero que o Dinho fale um pouco como que começou essa dupla. Até a gente teve uma conversa, acho que foi ontem a gente teve com o Dinho, e eu justamente fiz essa pergunta para ele, né, sobre a questão de como rolou essa conexão, né? A vida é feita de conexões, né? E como rolou essa conexão que, na verdade, foi uma explosão de talento, de coisas boas e que fazem com que
né, estejam aqui o álbum, esse que está sendo lançado também, e que a gente teve a oportunidade também de escutar. E se você pudesse contar um pouquinho da história, como você me comentou também outro dia. A história é longa, né? Não tem problema. Que a gente Então, o Rui tem que voltar para casa. Assim, mas eu e Rico, a gente se conheceu através de um amigo que a gente tinha em comum, que é o Moisés Guimarães, né? Que acompanhou a gente por muito tempo também, nos shows e tudo. Beijos, Moá. Continua por perto, somando sempre. E ele conheceu o Rico, e o Rico tava começando a montar uma banda, e esse amigo me convidou para ir lá com ele no ensaio. Cheguei no ensaio, o Rico perguntou se eu era músico e se eu tinha levado o instrumento, falou, ó, toca com a gente aqui. E desde aquele dia a gente começou a fazer shows e começamos a estruturar uma banda. E aí nos ensaios a gente conversando, experimentando algumas coisas, aí decidimos fazer alguns beats ali para experimentar, e a coisa foi nascendo, e a gente foi meio que se entendendo na maneira de criar música. E tipo, eu nem tinha muita experiência ainda em produção, tava bem começando, e fui descobrindo ali, a gente um orientando o outro e fazendo muitas pesquisas, e tudo que a gente fazia... Desculpa, isso em que ano? Em 2018 já, né, para 2019. Não, conheci o Dinho em 2016. E aí, tem um período que a gente tocou junto, assim, em banda. Aí depois ficou eu, ele e o Palazzi. Mas 2016 foi a primeira vez que o Dinho foi. 17, 18 e pouco foi quando a gente parou, né? Continuou fazendo música em casa. Então isso é tipo 2016. Foi isso. Aí nesse período aí de 18 e 19 que a gente começou a fazer as músicas, né? Aí a gente passou por um outro momento de fazer imersão mesmo, de exercício da música. Então a gente ficou em casa fazendo, experimentando. Foi muito rico, assim, esse período. A gente não tava lançando músicas nem fazendo shows, mas a gente tava em casa descobrindo uma estética, um jeito de fazer, e que em algum momento esse exercício tão assim, tão intenso vai trazer pra gente de uma maneira muito natural, assim, o braille, né? E aí... Foi exatamente. Isso, antes teve acho que a primeira produção foi... Teve No Doido Pra Nada e e tal, mas ali entendendo, mas era no braille que a gente vê que o negocinho que a gente tá ali tentando achar, que é nosso, ele aparece pela primeira vez um pouco, né? O jeito de fazer, o jeito de montar música, de fazer junto. É ali a hora que aparece e a gente fala, aqui é o princípio de um jeito de fazer. Isso. E Dinho, e você... Me fala um pouco mais da sua vida, tô interessado em você. Fala mais da sua vida como produtor, né? Porque você não produz só o Rico, você já produziu vários outros, né? Sim, antes disso, antes de começar a produzir beats, de fato, que foi quando eu comecei a trabalhar com beats, foi quando eu comecei a trabalhar com o Rico. Antes eu produzia bandas, eu juntava os músicos que eu já conhecia ali na noite, eu tocava muito ali no circuito da Vila Madalena, em São Paulo, em bandas de pagode, de samba rock, com alguns artistas de hip hop, com Taíde, Dexter, Apelidado X. A gente ficava fazendo freelances assim e produzindo, né? Sempre quando aparecia algum circuito para fazer com banda, eles chamavam, a gente montava o show e ia pra estrada. Então, fui pegando alguma experiência ali em como produzir, né? E aí, depois do trabalho do Rico, eu me interessei muito mais por produzir beat, e fui me especializando, e também comecei a me cercar de artistas novos, assim, entende? Para eu começar a desenvolver alguns cases, assim, até para eu tentar criar uma estética, alguma coisa para, né, definir como eu ia trabalhar dali em diante, né? E tem sido assim até hoje. Aí, paralelo ao trabalho que eu tenho com o Rico, eu trabalho com outros artistas também como produtor de palco, de show, né? Como diretor de show. Trabalho com o MC Neguinho do Cacheta, que é um grande MC lá de São Paulo, da Baixada Santista. Trabalho com a Cintia Luz também, com a Cintia trabalho tocando sintetizadores lá. Mas tudo dentro desse universo da música urbana e do universo do que eu gosto de produzir também, né?
Entendi. E é muito interessante também a gente ver, para quem não sabe, a gente está fazendo a turnê aqui do Rio, e junto com o Dinho também, e a gente consegue ver diversos, até a gente comentou sobre isso, né, de diversos estilos musicais incluídos dentro de todas as músicas, né? E até o Dinho teve me comentando sobre da onde vem, uma música pega até um beat também um pouco do piseiro, outra pega um pouco mais do soul e tal. Então, cara, um trabalho magnífico de vocês dois, e acho que tem uma conexão tudo que vê, né? Nossa, é muito foda. Eu preciso de mais algo, porque eu acho que a gente tá muito formal. Né? Eu tô muito tensa. Já quero entrar em assuntos polêmicos, não. Rico, eu acho que a gente conversou sobre isso, né, pessoalmente, mas é uma coisa que me interessa muito, né? Seus primeiros álbuns eram álbuns realmente queers. Essa figura estética que se mostrava, né? Fogo em Mim. Todo dia tinha esse Rico queer, né? Balangarraba, esse Rico... Ai, qual foi o artista que eu falei? Eu até esqueci o nome. Que é o do Purple Rain. Sim. Qual é o nome dele? O Prince. O Prince, né? Esse artista. Essa coisa do universo queer. E aí, a partir do tempo, essa estética queer sai. Ela se materializa agora na palavra, né? Ela se materializa de outro jeito. Eu tirei do estético do corpo, da indumentária, enfim, cabelo, das coisas. E pôs ela pra se manifestar na palavra, né? Esse feminino, essa coisa que... Enfim, nas experiências e como pensa, como deseja, como se vê internamente. Essas coisas eu fui materializando nas palavras. E aí... Hoje, o poema, ele nitidamente, ele vai revelar uma vivência queer. E a imagem, você vê que não existe um desejo hoje de colocar a imagem em outras frentes, como estética, as modas, como em outro momento já foi. Eu não tenho, né? Eu tô nesse momento com shorts azul marinho, uma camiseta branca, um cabelo... muito simples. Um grande gostoso. Isso é também linguagem, né? Eu não carregar esses códigos hoje é linguagem. Inclusive, enquanto isso é uma necessidade minha do meu corpo, eu acho que faz um sentido. E sempre fez. Agora, quando isso passa a ser uma demanda social... de como as pessoas querem me receber de tal maneira, é como se, quero muito que você venha nesse jantar, porque você vai vir assim, 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 assado. E aí eu tiro essas coisas todas e tal, e acho que quero continuar indo nas coisas sem esse monte de signo, sabe? Porque aí ele já vira uma credencial para eu estar nas coisas. E não tem a ver com isso. Tem a ver com a minha vida, com as coisas que eu tô descobrindo, querendo viver. E aí isso... Mas levei para as palavras. Até porque nos últimos anos eu precisei me preocupar, me importar muito com as palavras. Se eu quisesse continuar nessa aí de fazer música e tal. Se eu me preocupasse só esteticamente, talvez eu tivesse sofrendo algum tipo de esgotamento, sabe? É isso. Quais artistas te influenciam, né? E te inspiram no meio da música hoje? Cara, parece que cada vez mais, para eu fazer os poemas, sem dúvida algumas vivências, né? O que a gente vive, que a gente o inesperado, as coisas que os caminhos novos, com quanto a gente também ama trocar e estar nos lugares, conhecer gente, ou entrar numa rua pra ver onde dá. Tudo isso vai dando pra gente
vida, né? E andança no mundo. E às vezes se materializa nos poemas. Então, sei lá, eu passar uma tarde no museu vendo figuras etnográficas, essas coisas que na verdade são essas obras de arte, esculturas que são roubadas de algum lugar e estão dentro dos museus, etc. Essa experiência, por exemplo, ela é muito mais útil para minha música Inspiradora. do que eu dar play em algum disco de alguém. Sim. Entendeu? Ou do que eu tenho pessoas que eu admiro, tipo, o Stromae é alguém que eu admiro muito como faz, a forma como constrói música e poema de maneira que se torne uma coisa só. Eu gosto da Xadê, essa Xadê é muito especial também, assim. Minha filha. Quanto espírito, assim, no Brasil, no Brasil eu gosto do Djavan. Pra mim, assim, ele é um romance, o romance negro. O romance de maneira universal, mas ele é um romancista negro no tempo dele. E isso de uma maneira muito sofisticada, preservando tudo que é do subjetivo, sem ter que abordar, inclusive, que ali a fala de um homem negro sobre paixões e etc., sem ter que passar por esse lugar, mesmo assim deixando bastante claro do que se trata, né, de um homem negro alagoano e etc. Isso tudo são as coisas que me tocam, assim, mas sem dúvida. Arquitetura, contemplação no modo geral, obras de abstração no modo geral, podem me conduzir para algum lugar. E a literatura, né? A leitura das coisas me faz, tal hora, ver um outro jeito das palavras se recombinarem, né? Ouvir as pessoas falando é uma coisa muito inspiradora para mim, porque às vezes uma mesma coisa que você já ouviu 1000 vezes, às vezes você ouve a partir de uma pessoa com uma história específica e aquilo ali você sente, aquilo ali tem espírito, tem molho, e aí daquilo pra você é um poema da ocasião, um poema é quando a vida ela é cheia de poema, né? Mas é quando a vida te mostra ali em tempo real de que você tá falando de uma questão, um problema, um amor, uma coisa, mas na verdade existe a poética das coisas nisso. Acho que essas coisas vão sendo a matéria-prima das coisas que gosto, sabe? Mais do que exatamente um disco, assim. Não tem... O som que eu faço, ele não tem um ancestral, né? Tipo, eu não tô fazendo a continuação do balanço, a continuação do samba, a continuação de uma coisa. Não tô, né? Tô fundando alguma coisa ainda no rap, que é uma cultura extremamente recente. Até por isso eu fiz essa pergunta, porque é uma questão você hoje se inspira muita gente, né? Que de repente às vezes sempre curte o rap, mas está no movimento LGBTQIA+, e às vezes de repente se sentia muito reprimido, né? E hoje até se vê muitos. Tem um cara que eu sigo na batalha lá de São Paulo, a batalha lá nas segundas-feiras, agora me esqueci o nome da batalha, que é a batalha mais famosa que tem, assim. E aí tipo, pô, o cara, ao você ser preto, ao você tá no meio do rap e fazer, precisa de pessoas como você também. É super importante ter pessoas como você, como uma influência, dizer assim, pô, cara, o cara chegou lá e eu também posso, sabe? Também posso, sendo artista. Todo mundo pode, mas, claro, tendo uma referência como você e chegando aonde você chegou e onde você tá e aonde você vai chegar ainda, né? Por isso que eu te perguntei, né, essa questão, porque de certa forma, essa questão de inspirar, né? Você teve artistas que te inspiraram no rap e que eram do movimento, que eram queer? Não. Não, né? Então... É isso, não tem ancestral. Não tem. Nesse sentido, não. É isso. E aí a gente tá fazendo. E aí as pessoas vão
vão tendo referências, né? Isso que quando lá na primeira pergunta, isso que eu tava dizendo, de alguma maneira a gente tem uma contribuição que já começa a ser bastante maciça e densa, importante para esse lugar, assim. Não tinha 7 anos atrás, você não tinha referência queer no hip hop no Brasil. Tem. E hoje tem referência, tem escola, tem pioneirismo, tem vários fatores que vão constituindo essa manifestação como manifestação cultural, né? Eu até te engancho uma pergunta aí. Que tipo de desafios você enfrentou, então, ao longo desse caminho, né? Porque ao ser uma referência, você deve ter enfrentado muitos desafios que a galera não enfrentou para chegar. Chegou, né? Então, você teve que enfrentar todos os desafios para chegar até. Né? Ai, cara, no Ocidente, cada um com a sua cruz, né? E aí, Quem pode com seu prego e seu martelo, né? eu acho que você vai vivendo as coisas, tipo, cada ano, cada situação, cada virada, cada boa que você entra, cada errada que você entra, ela vai construindo quem é você no tempo, né? E sou bem feliz com quem eu tenho sido construído no tempo. Tem coisas, acho que a maioria das coisas que eu vivi nos últimos anos, pouquíssimas pessoas teriam força para viver, para fazer, para peitar, para se manter, para estabelecer criativamente novos episódios, novos passos. E tenho feito. Tem coisas que estão sendo pensadas a curto prazo, a médio e a longo prazo. Eu quero colher tudo em vida do que eu tô fazendo, mas também quero estar aqui construindo uma coisa duradoura, longa. Não tô pensando na década passada ou só para essa. Por mais que eu possa mudar da música para outra coisa, mas eu tô construindo um caminho desde que eu me entendo como artista, como alguém que narra, como um compositor. Eu sei que eu tô fazendo algo que, ainda que transite de disciplina, é para a vida toda. Então eu quero que isso seja longo, duradouro, cada vez mais próspero, né? Que isso volte pra gente em diversas moedas, além da moeda euro, dólar, real, mas que volte pra gente de diversas maneiras e que também cruze e encontre pessoas de diversas maneiras, para além da maneira compra e venda, né? Mas que a gente cruze em muitas coisas e é isso vai dando uma totalidade no que é o sentido, né? O sentido é feito do desafio, do dia que foi leve, do dia que aconteceu uma coisa dura, mas do dia que você passou no barco, bebendo. Todas essas coisas constroem o que é essa jornada, sabe? Posso dizer só dos dias duros, também nem só dos dias mágicos, inesquecíveis, nem de tudo que chegou através disso, né? É muita coisa, mas tudo junto ainda me põe num lugar de que faz sentido eu continuar. Se em algum momento a régua for pra um lugar assim estranho, eu acho que não tem mais o que contribuir, não faz sentido mais eu me desgastar por isso. Aí também acho que é isso, concluir meu rolê. Rico, você faz terapia? Faço terapia. Faz. Bem-vindo. Eu também faço. Todo mundo aqui faz terapia, né? Estamos no clube dos terapeutizados. Você falando, né? O caso perguntando sobre dificuldade, a gente, claro, ou não, mas a gente pode passar por isso. A gente tem que falar que você sofreu um cancelamento. E eu creio que você foi um dos primeiros artistas ao qual eu ouvi falar sobre essa expressão cancelamento, né? E a gente sabe o que acontece com artistas negros, né? Temos vários, assim, quando pessoas brancas fazem um vídeo sofrido, sem maquiagem, aí
pedindo desculpa e falando que tá no caminho de aprendizado. E você foi cancelado por uma coisa que é totalmente injusta, né? E desde esse cancelamento, o que aconteceu depois disso, né? A gente, ouvindo suas músicas, a gente mais ou menos entende o que aconteceu, né? Sobre isso, o que você tem que cavar, as léguas e léguas que você tem que cavar para chegar. Você acha que hoje em dia, esse cancelamento que você sofreu, acho que há 5 anos atrás? Há 5 anos atrás, né? Creio que por aí. Há 5 anos atrás. Você acha que hoje em dia, todavia, existe resquícios desse cancelamento? Poxa, acho que tem 1000 formas de a gente pensar, né? Esse episódio 2018, né? Porque quando a música tem uma coisa com você, isso só sabe quem já experimentou a música. Você pode estar trabalhando na música e nunca ter tido um encontro com ela. Sabe assim? Você pode estar há 10 anos, há 15 anos, vivendo no mercado do entretenimento, mas você nunca ter tido um encontro com a música. A música respondido a você, de alguma maneira. Porque a música é dura. Você pode fazer anos, coisas, e ela nunca te responder. Sabe? Você reza e não tem resposta. Acende suas velas E a música... E sei lá, em 2018 foi quando a música me respondeu. E ela me respondeu, na verdade, ela me chamou. Antes disso, eu tava ali praticando meus raps e vendo que eu sabia, né, fazer alguma coisa no pop e tal. Mas ali, a parte do Braille, é quando a música me responde. Tipo, não, se você não me quiser mais, ok, mas eu quero você. E aí isso... E passei a aceitar que, tipo, se a música me quer, eu vou saber quando a música não me quiser mais. E, na boa, eu tô sempre atento a isso. Não preciso ficar insistindo. Eu tenho vários outros talentos, várias outras coisas que podem me dar recursos pra viver. E vejo isso. E o mundo é muito grande, as possibilidades são muito, muito grandes, né? Existe um formato hoje de você ser artista... E parece que se você ir pro preset que tá posto, você vai ser... E tá à mercê das mesmas organizações, das mesmas máquinas, das mesmas pessoas. E quando você vê sua arte por outros vieses, você vai acessando esses outros lugares, né? Que existem muitos. Então, talvez hoje... sei lá, talvez você vai abrir meu Instagram... E se em 2018 eu não tivesse sido uma pessoa que se posiciona, que defende o seu direito, talvez hoje você visse um Instagram que tivesse cheio de, sei lá, de publicidades, talvez, de coisas que você não conseguisse nem chegar mais perto do poema, porque estaria encoberto por outras atividades, que acho, inclusive, bastante dignas e incríveis. Mas hoje você entra nas minhas coisas, você vai ver que, tipo... Pô, ele tá tendo um rolê com a palavra, ele anda por aí, ele anda pelo mundo e tendo um rolê com a palavra. Todo mundo que sabe o que eu tô fazendo hoje sabe, tipo, mano, ele vive do quê? Mano, ele vive do poema dele. E isso é difícil de colocar numa balança, porque parece que a gente tá falando de 3 séculos atrás, quando alguém vivia do poema, né? O intelectual que vivia da palavra. Sei lá, eu tenho vivido disso e isso, basicamente disso. E aí isso se transforma na música em canção, em disco, que vai virar ingresso, as pessoas compram e aí a gente vai vivendo as coisas. Mas é uma curva, é um episódio é mais um episódio de curva do que de resquícios de alguma coisa, né? Houve uma curva. E quando a vida me impõe uma curva, que é uma curva leve, que eu não tava esperando, quase sempre eu entorto tudo e faço essa curva ser bem mais drástica. Meu Deus. E isso... Ai, meu Deus. Leonino, né? Como, tipo... E
É meu jeito de lidar com as coisas, entendeu? Tipo, eu não tava esperando uma curva, e a curva vem, aí eu faço o cavalinho de pau, termino ela, entendeu? Porque E aí, a coisa da minha imagem ser assim hoje, e eu ser muito mais a palavra, a coisa de eu ter feito DDGA, das tentativas, tá numa trilogia, só organizando o meu lugar na palavra. Esse próximo disco, ele tem a missão final de um objeto, né? É agora onde a gente faz um link com a sensação literária das coisas, com a palavra escrita, enfim, com um ciclo que, de fato, estabelece o Rico como um poeta, algum artista da palavra. Posso estar cantando rap, posso estar só declamando, posso estar recitando, posso estar só sendo um orador de alguma coisa, mas porque minha relação é com a palavra. Enquanto canto, enquanto faço poesia, enquanto rimo e faço flows, as melodias. Mas acho que é por aí. E parece que o tempo tem dito, né? Esse negócio do tempo dirá, o tempo tem dito. O tempo tem dito. E como filho de mãe nordestina, sorria, você está na Bahia. Sorria, você está Esse na é Bahia. o nosso momento publi do Buriti. Momento publicidade do Buriti. Buriti, que é um restaurante que nos apoia aqui no Soma, com a chefe Sara Lemos, que está na rua Carrer Bilbao, que eu sempre falo. Carrer Bilbao. 18. É o melhor acarajé de Barcelona. É o melhor acarajé de Barcelona. É a melhor moqueca de Barcelona? Melhor até que a minha. E olha que eu faço muito. Quer comer bem aqui em Barcelona? Buriti. Buriti, BCN. Sobre uma experiência gastronômica genuinamente brasileira no Buriti. Comida brasileira mesmo, de raiz, baiana, no Buriti. E como diz a chefe Sara, acredite no seu dendê, né? Acredite no seu dendê. E agora a gente vai com o Dinho, né? Depois do momento de publicidade. Que o Dinho já esteve no Buriti. Você já esteve no Buriti. É um lugar ótimo. Dinho, seus próximos trabalhos. Você faz trabalhos independentes do Rico também. Você pode falar alguma coisa sobre os seus próximos trabalhos? Pode dar um spoiler? O meu, na verdade, os outros trabalhos, eles são um exercício paralelo do que eu faço com o Rico, assim, né? O que a gente faz é muito mais... É uma composição muito mais... Como eu posso te dizer? Ela tem uma linha, ela tem uma timeline, assim, né? A gente tem um processo evolutivo que a gente desenvolve junto. Tipo, tudo que a gente faz junto acaba entrando na minha pesquisa e influencia as outras coisas que eu vou fazendo, assim, no paralelo, né? Já pensei, já iniciei uns 3 EPs e guardei na gaveta. É verdade que você tem que o Rico tem uma caixinha de música e você tem uma caixinha aí de coisas que qualquer momento pode ir pro universo? Que dizem que tem uma gaveta aí cheia de letras. Fica fazendo as coisas e coisas que não saem, né? Tem muita coisa que... Agora mesmo a gente tá... No disco vai ter coisas que a gente trouxe de 2018. De um monte de coisa lá de 2018 que nunca lançou. E aí que a gente trouxe 1 ou 2 coisas pra agora. Então... E aí o Dinho quem tem, né? Porque se eu fico lá na casa dele enchendo saco. O tesouro tá na casa dele, então. É verdade, então a gente sabe onde a gente tem que ir, na sua casa. E como rola essa pesquisa, assim, como que é o esquema de pesquisa de vocês, né? Você é um pesquisador, aqui na Espanha seria um cantautor, né? Um artista que canta, mas é o autor, esse artista completo. E você também compõe, também, né? Porque, tipo, letra, melodia, esse mix aí que tá muito, assim, inseparável, né? E como que funciona essa pesquisa de vocês? Agora eu posso falar da minha parte acadêmica. É verdade, sabe por quê? Porque às vezes a gente faz uma brincadeira aqui, porque às vezes ela escreve, até te comentei ontem, ela escreve assim de uma forma super coloquial, que é super bonito, né? Aí eu às vezes falo pra ela, a primeira vez que ela escreveu, eu falei assim pra ela, amiga, pelo amor de Deus, mas isso aqui vai ser muito, vai ser uma aula de português, sabe? Uma aula de literatura aqui, o podcast. Mas agora que eles falam de pesquisa, e a gente mete aí, pode meter de qualquer jeito também, né? É só uma maneira de organizar minha mente,
né? Minha mente muito louca. Ah, sim. Então, mas partindo desse princípio que o Rico até mencionou que não tem ancestralidade tipo, não tem um anterior no que ele faz. Então a gente não tem uma obrigação de se prender a uma estética também. Porque tudo está sendo criado, a gente não está continuando a pesquisa de alguém, a gente está desenvolvendo uma nova. Então cada trabalho a gente tenta emergir na ideia central e fazer que os elementos que a gente vai colocar na música consiga ser elementos que fortaleçam a narrativa, que fortaleçam a história, né? Que criem um ambiente, né? Que reforcem um ambiente onde ele vai cantar sobre o assunto, que também tenha tecnicamente os espaços que deixe ele confortável para ele construir o flow, para ele construir a lírica, de maneira que as coisas se encaixem, né? Então, tudo parte de uma imagem, né? Parte da imagem que a gente quer no final da obra. E é sempre a gente, antes de sentar para fazer o beat, a gente sempre fala sobre os aspectos daquela música, sobre o lugar, sobre o que eu estou vendo, sobre onde se passa aquela cena, né? Então aí a gente vai procurando ali as melodias e a gente assiste muita coisa. Uma coisa meio roteiro de filme, né? Sim, eu acho que chega a ser meio... Pode ser? Tipo, essa forma de trabalhar não meio... Eu acho que tudo nas artes que passa por um processo de imersão vai sair em busca de referências, assim, e seja foto, tecido, um lugar, um vídeo, de uma dança, de uma luta, de uma arte marcial, de uma arte visual, de sei lá, da cartela de cores, do cheiro, ou, né, do quando, né, verão, não é inverno, mas é inverno, mas é São João, é verão, mas é um verão, mas é verão que não é de praia, é de rio, enfim, sendo muito básico aqui na ideia da pesquisa, mas ela começa ajuda a gente a se localizar, né? E aí, sei lá, aí quando você vê, a ideia você tá num verão, mas na beira de um rio, existe ali outra vegetação, outra fauna, outro ambiente, e aquela música, ela vai ter o embalo daquilo, né? Não é o barulho da onda do mar, é só uma água passando na pedra ali, é outro jeito, E aí isso vai dar uma direção. Vai falar, não, é urbano, é de noite, e é céu aberto, não, é um clube fechado. Isso tudo vai dar pra gente um referencial, que aí sim pode vir à memória um filme, pode vir à memória uma novela, pode vir à memória um videoclipe de uma outra coisa, de um gênero, e aí você fala, pô, isso aqui é meio esse gênero musical, aí a gente cruza com outras coisas. E aí a concepção vai vindo desse lugar. Mas é diário o processo de alimentação de matéria-prima sobre as coisas, né? É empírico esse negócio da pesquisa, quando a gente tá dizendo, né? Tipo, eu nunca paro de ler, nunca paro de assistir, nunca Nunca para de viver. eu nunca paro de ir atrás das histórias e de viver, claro, as histórias também, de transitar. Eu faço o possível pra ir numa praia nova, pra estar num lugar novo, pra viver uma história nova. E aí, tal hora, eu sei que eu tô organizando uma nova história a partir daquilo, entendeu? De alguma maneira, daqui a pouco vai fazer 10 anos que eu tô imerso desde lá do Aceite, do Deixa, dessas primeiras histórias, até aqui. E aí você vai ver, sei lá, Deixa e vai ver histórias de Paixão Nova, que é uma faixa, um poema do disco novo, e você vai ver que ela pode, dessa música pra aquela, tá medindo a distância, talvez a distância... Qual é a distância, né? Pra você aprender a falar de como você ama. Quanto você tem que percorrer, né? De lá pra cá, quantos quilômetros que eu andei, né? De
15 pra cá, quantos quilômetros eu andei, quantos países eu fui, quantos namoros eu vivi, quantas coisas. Quantas Você coisas, pode falar o número de namoros que você viveu? quantas coisas que acontecem pra gente falar de um jeito que primeiro é totalmente ficcional, inventivo, né? Só do mundo meio da ficção, até você viver várias coisas e saber hoje não ser só alguém desejoso de viver algo especial, mas alguém que sabe hoje quais são as suas talvez forças e potências dentro de um encontro, ao ponto de talvez saber conduzir de alguma maneira junto com outra pessoa uma história nova, né? São muitas andanças, muitos mergulha e volta, muita coisa, e isso só o tempo. Então, vamos entender que esse tempo, ele tá agora dizendo qual é o tempo, quanto de tempo leva pra aprender a falar de amor, sabe assim? É porque você fala de amor faz muito tempo, né? Assim, desde Orunga, né? Ogunga. Ai, desculpa. Oruga, que é Oruga aqui em catalão? Oruga é o antes da borboleta. Casulo. O casulo. Tô me confundindo, desculpa, tô bebendo demais. Ela tava aqui antes, não, tem que beber. Agora eu tô bebendo demais. E Ogunga, você fala de amor em drama. Ali você já fala de amor. Tem várias músicas. Assim, eu sinto, né? Não sei se você já começa a falar de amor. Talvez em Balangarraba, que pra mim é o disco mais club, mais dançante, mais movimentado, Fogo em Mim, né? Que você fica naquela coisa assim de querer ir pra pista, dançar. O Gunga acontece isso também, mas acontece com algumas músicas. Tem 2 músicas em Gunga que uma é drama e tem uma outra que eu não estou lembrando, mas que eu sei a letra. E que aí a gente começa a ver o amor, né? Suas várias fases. E aí você vai falando desse amor preto. E você vai falando, eu acho que a gente já falou sobre isso aqui, você vai falando desse amor preto, mas como mulher negra, eu sinto que você fala desse amor preto, eu me sinto muito representada. Sabe? Poderia ser uma história de uma noite minha, poderia ser uma história de, sabe, de uma relação minha que não foi, poderia ser, poderia não, E todas as minhas amigas pretas que eu passo, que eu falo, ai, olha essa música, aí ela fala, nossa, é isso, sabe? É isso. E aí, claro, eu entendo que você levou esse queer pra música, mas desde sempre você fala, a música é como se fosse uma mulher. Eu fecho os olhos e eu penso, tipo assim, em mim e todas as minhas amigas pretas nessas relações, né? Nessas relações em várias fases da vida. Uhum. Tem muitas coisas similares talvez na vida afetiva de mulheres pretas e na vida afetiva de bichas pretas. Tem muitas coisas em comum, inevitavelmente. Muitas diferenças também, mas tem muitos signos em comum. E acho que é daí que vem essa identificação, talvez, né? Porque antes de qualquer coisa, tá no referencial romântico de uma bicha preta como uma mulher negra ama. Tipo, isso é... Tá, isso aí é campo referencial. É inevitável, assim, tá no campo referencial. Não tem como ser de outro jeito. E isso vai... E o poema vai se dar dessa maneira, mas também é a contribuição das histórias que eu ouço. A contribuição das pessoas com quem eu troco no dia a dia, né? Da minha casa, minhas amigas e tudo mais. E assim... É muito mais próximo como uma bicha preta ama e se vê nos encontros de como muito mais próximo
de uma amiga, uma garota preta, do que de um amigo negro pero hétero. Entendeu? É bem diferente. É diferente. Eu tenho meus... Um amigo preto hétero, você, Dinho. Eu tenho meus amigos, eu tenho meus pouquíssimos mais amigos, assim, héteros, negros, e suas vivências, e as minhas amigas, e é mais pra cá, entendeu? Tipo, aqui tem outras coisas, outros sensos, tem tem uma série de vulnerabilidades, uma série de coisas, de fragilidades, de coisas. E ao mesmo tempo existe essa dureza implacável que é depositada e destinada a um homem negro. Ao mesmo tempo, tem essa coisa de se negar o amor como ele deve ser, de se negar uma série de coisas às voltas de ver a pessoa como amável, que existe também na jornada da mulher negra. E o queer black ali, ele olha para esses dois lugares, mas o referencial sempre vai ser o feminino, de como olhar para as coisas, entendeu? Porque existe outra só. É a performance mais aproximada, talvez. Entendi. Talvez. E vamos falar sobre o novo trabalho, mas não antes de falar sobre migração, né? Aqui, sobre nossa parceiraça. Então vamos falar agora sobre migração. E a gente falando em imigração, a gente não tem como não mencionar a CB Assessoria, que também é uma parceirona nossa que apoia esse projeto daqui, né? E apoiou desde o princípio, está apoiando desde o princípio. Tá? Então, é importante a gente mencionar que os trâmites burocráticos, né, eles às vezes podem nos deixar um pouco perdidos, né? Tanto para a galera que está no Brasil, quanto para a galera que está aqui. Então tem muita galera que está aqui, que está perdida. Como é que eu faço agora para conseguir os papéis? Eu fiquei os 3 meses de turista, enfim. Né? Então, para você também que está pensando em vir para a Espanha, ou até já está aqui, então não enfrente esse problema sozinho. A CB Assessoria tem uma equipe enorme, uma equipe de mulheres. Né? É importante dizer que só mulheres. Só mulheres. Por isso funciona. E vão estar te ajudando em todo o processo. Então, eles trabalham aí com assessoria, lidando com vistos, com traduções juramentadas, processo de nacionalidade e outros documentos relacionados, né? Arraigo, eles também estão fazendo para nômade digital. Então, agora tem em Barcelona. Se você tem alguma dúvida, tá aqui ou tá no Brasil e quer vir, contata lá com a CB Assessoria, que eles vão estar te dando a melhor possibilidade, as melhores opções para você estar vindo, conseguindo ficar legal, trabalhar e tocar uma vida aqui. O ideal é, caso você queira vir para a Europa, principalmente para a Espanha, você busque assessoria, e a CB, a Camila, ela vai te ajudar bastante. De fato, a CB também é uma referência aqui em questão de assessoria, né? É super importante ressaltar que é isso, elas estão aí para ajudar, né? É um suporte que se tem para a galera que já está aqui, porque tem muita galera que vem assim, tipo, vou. Né? E eu admiro muito isso também, né? Que é meter a cara e vir. Mas aí depois chega aqui e se dá de cara com alguns problemas. Né? Para isso, temos aí a CB Assessoria com a Camila, suas... Como a gente diz na terapia, vamos balancear as expectativas, exato, né? Assim, para não chegar aqui. A gente ter consciência disso também. Eu falo para muitos amigos: vou pegar, vou vender meu carro, minha casa e vou ir para aí. Cara, faz isso, mas te assessora antes, te informa antes, planeja, né? Vai ser bem melhor. E depois, às vezes, esse processo acaba por ser muito frustrante, né? A pessoa vem achando que é assim, que é fácil. Uma coisa que me acontece, não sei se acontece com você, mas que todos os meus amigos acham que eu sou rico, milionário. Porque eu tô aqui na Europa e tal. Não, os meus amigos, eles têm certeza que eu sou pobre. Com 3 filhos, eles já falam, Mas é uma forma de dizer, mas eles acham, né, poxa. Eles acham que tudo é mais fácil aqui, mas que não é. Evidentemente, nós temos aí uma qualidade de vida muito boa, que isso é o que me faz hoje em dia estar aqui, mas tudo se paga. É isso. Contato com a CB Assessoria. Beijos, Camila. Beijos, equipe. Obrigado pelo apoio de sempre. Obrigado por somar com a gente. Vamos falar do novo trabalho, do Escuro Brilhante.
né, colaborações. A gente pode falar de algumas colaborações desse trabalho ou não? Conta. Pode? Sério? Ai, meu Deus, tô emocionada. Escuro Brilhante, me conta mais. Ele vem da trilogia, não? O primeiro do DGA, que é o Guardião do Alívio, né? Dolores Dalla. Uma pergunta. Por que Dolores Dalla? Dores. Dala, minhas dores. Vale, Dolores Dalla, eu pensava que era uma pombagira, porque eu tenho uma pombagira que chama Dolores e eu tava assim, alucinada. Falei, gente, desculpa. Levei pra esse lado. Eu vou deixar de ser macumbeira. Que já tudo que falo, eu falo, nossa, será que isso é do terreiro? Dolores Dalla? Será que é a minha? Mas não é sobre mim. Dolores Dalla, aí vem os fins das tentativas, que dá um medo quando você fala os fins das tentativas, porque você fala, meu, será que ele vai parar? Alguém já te perguntou isso? Meu, e aí, o que vai acontecer? E agora vem Escuro Brilhante, que é o final da trilogia. E aí eu quero saber sobre o que vai rolar de collab, o que é esse trabalho que tá maravilhoso. Uma coisa que me encanta é que você é muito claro e você já solta essa informação. Você não tem medo de tipo, lançar um reels, um vídeo com um pedacinho para as pessoas. Você não tem medo de enviar a música para quem pede por WhatsApp, né? Assim, você tem umas estratégias assim, que são geniais. E aí eu quero saber... É um jeito de comunicar com as pessoas, na verdade. É um jeito de comunicar com quem tá envolvido com o poema. E é a parte feliz, né, dessa trilogia. Mas ela é feliz e, na verdade, as canções você vai dar o play e vai falar, pô, até que enfim, o Rico parou de chorar. De sofrer. Depois de 30 semanas de chororô. Mas, Chorou, né? Veio o brilho. Mas, na verdade, é um exercício de lembrar o brilho. Então, todas essas coisas que levam a gente a um dia bom, um dia bonito de praia, um dia no barco, um dia vivendo uma história especial, um dia se amando até perder a hora, outro dia, essas coisas, na verdade, elas são as primeiras aparições, assim, de resultado de um longo período de exercício. Exercício de relembrar o brilho. São várias coisas que a gente se posiciona na vida para que aconteça e para que pare de acontecer, né? É a nossa capacidade de falar não outra vez, depois de aceitar qualquer coisa por muito tempo. É a nossa capacidade de se celebrar depois de muito tempo se esquecendo de ter como importante qualquer coisa interessante que você faça, qualquer parabéns que você recebe, né? São coisas que precisam ser celebradas, né? Então, são esses exercícios de lembrar o próprio brilho que constituem essa história e que musicalmente vão ser uma sequência de dias bons, né? Não tem dia ruim nesse disco, só tem dia bom. Todo dia que eu separei ali é um flash em câmera lenta de 1000 imagens lindas. E isso... Por fim. É muito especial, Aí perguntando, dentre as canções que tinham ali... a gente se abriu outra vez pra esse negócio do feat e vem fazendo música com algumas pessoas que gostam, que tal. E tinha outras músicas gravadas com outras pessoas. E agora... E aí, olhando pra história ali, fazia sentido. Tinha uma música que eu fiz com a Lineker e fazia sentido trazer essa música pra história. Chama Quebrados. Aí a música tá aí sendo... lapidada. E aí é a colaboração que tem ali no disco. E mais colaboradores, o Dinho, que tá em boa parte das faixas, o Marralpita, que também tá em algumas faixas. E é isso. O LR também, que deu ali um primeiro esboço do que seria o primeiro single do disco, que é o Espero Ainda, né? Foi
escrevi ali depois de receber um beat que ele me mandou. E aí depois a gente foi produzir as coisas e a música ganhar a sua identidade própria, assim. Enfim, são as pessoas com quem eu troquei pra se fazer esse disco que não tá pronto ainda, inclusive. Pois é um sofrimento, assim, cada dia tem uma bicha no Twitter perguntando, e aí, o disco novo? Apesar que, assim, em menos de um ano você lançou DDGA. No DDGA é 2020. O EP é 2019, o disco é 2020. Aí, 2022, fim das tentativas. Tentativas. E Teve agora... o single 30 semanas foi agora. 30 semanas, 23. Tipo, é porque eu sempre tenho a impressão que você sempre tá lançando algo novo. Então, assim... 30 semanas é 22 também. E agora, quase um ano depois, concluí a história. Acho que eu não queria dar muito mais tempo de espaço entre uma e outra. Porque também é uma necessidade de concluir, assim, essa história. Depois disso, tomara que eu tenha a paz de ficar um bom tempo sem ter que pensar num novo disco, sem ter que pensar numa nova... De repente, uma nova trilogia também, Não, né? por favor. Sem ter que pensar numa nova coisa, sabe? Eu posso te pedir que não? Que você pode continuar lançando e a gente vai continuar ouvindo todos, porque... Tipo assim, quanto tempo você precisa pra lançar uma? Mais 3 anos? A gente... Porque tem esse tempo, né? Até lançar Braille. Qual é o tempo pra aprender a falar de amor, né? Eu tava falando no começo, assim. Qual é o tempo? Talvez eu esteja agora conseguindo falar coisas que eu demorei 10 anos pra achar as palavras. É verdade. E agora você tá falando de algo que eu acho que é inédito sobre assim, na sua carreira. Que é sobre a felicidade. Não é inédito. Sobre coisas... Coisas leves, coisas suaves, coisas... Felicidade. Não? Acho difícil. Eu sempre vi a felicidade, assim, nos meus processos. São processos felizes, né? Felizes, eu digo... Nossa, ele foi feliz nessa obra. Não. A obra Entendeu? E a felicidade está nessas coisas. Agora, a alegria... Outra coisa. Coisa alegre, faz um partido alto. Alegria, uma coisa tal. Não sei, eu não tenho nenhum compromisso, nenhum comprometimento com a alegria. Se a história for boa, de amor, rolou, legal. Se foi triste, você, sincero, foi triste, doeu sim. E aí... Porque tem gente que tem um compromisso com a alegria, né? Tá ali pra alegrar o povo, pra trazer, pra tirar o povo do dia difícil e alegrar ele no fim do dia. E eu não tenho essa coisa, exatamente. Acho que tem momentos ali da alegria, mas também sei juntar as pessoas pra falar que todo mundo falar que doeu. Eu acho que é bastante... Todo mundo falar que doeu é um processo de libertador maior do que todo mundo Verdade. dançar e sorrir por um momento esquecendo que doeu. A gente vê isso nos encontros que você fez no Brasil, né? Essa coisa, né, de fazer um show e dar esse nome de encontros, quase encontros terapêuticos, né? Assim, eu vi alguns grupos de fãs. Foi um movimento lindo do DDGA, né? Assim, quando as pessoas... Porque, além do mais, do DDGA, os shows, eles começaram... Tipo, esse entre a pandemia ainda, né? Tipo, quase pós... Quando liberou. No primeiro dia, a gente fez no primeiro dia. Quando liberou, então... As pessoas se organizando pra ir, assim... juntas, mesmo sem se conhecer, as pessoas se unindo, as pessoas, né? Falando, no Twitter mesmo teve um movimento muito bonito. E aí você vê os vídeos de DDGA, você vê que realmente é um encontro, você vê que realmente as pessoas estão ali pra soltar a alma delas, pra, tipo, liberar aquela dor. Porque a dor, quando você... Eu acho, né? Que a dor, quando você esconde, ela dói... Ela dói mais durante mais tempo. Mas quando você fala dela, você fala... Você solta ela pro universo, você traspassa aquilo, né? Nossa, eu tô falando que nem uma italiana com a mão. Né? Você traspassa aquela, você vai.
você vai pro mundo. E eu acho que DDGA fez isso. Ele, tipo assim, eu vou falar da dor, mas eu vou traspassar a dor. Né? Fiz a tentativa sobre dor também. A hora de não doer mais, talvez, ou de não procurar uma resposta a mais, né? De você estar em paz com o que te passa ali, talvez você cutuque menos, assim, um lugar dolorido e isso te dê um pouco mais de descanso, talvez. Acho que é por aí o fim das tentativas. Você escreve suas músicas com o seu terapeuta do lado? É uma brincadeira. Porque praticamente toda sessão de terapia eu levo uma música e falo, não, ó, esse é o fim, hora de acabar tudo, dizer pra mim um sincero tchau. Então, serve para as pessoas darem nome às coisas que elas estão vivendo. E isso é importante, isso é talvez o que a gente viu acontecer. Essas histórias dolorosas, elas ajudam as pessoas a nomearem coisas dolorosas que acontecem com elas também. E isso, talvez esse efeito de identificação com esses 2 últimos álbuns venha disso. E agora existe um outro movimento. É inevitável você desassociar isso de um processo de elaboração, porque a gente só consegue dar nome, chegar ao nome do que está acontecendo com a gente, com a nossa cabeça, com o nosso coração, com a nossa história, com aquela situação que a gente está atravessando e ainda tenta atravessar numa boa, mas não está sendo numa boa. Isso tudo precisa de ser elaborado. E às vezes a gente está aí 10 anos elaborando o mesmo assunto nas sessões. E aí dessa elaboração vai vindo coisas e você vai vivendo também, porque você vive as histórias. Então você vai vivendo e elaborando e nunca haverá sempre um delay. Você tá falando do que aconteceu hoje para continuar elaborando um processo de 20 anos atrás. Então tudo faz um sentido em tal momento, sabe? E talvez na música é onde tudo faz sentido. O que eu tô elaborando, o que eu tô descobrindo, o que eu tô vivendo agora, né? Todos os tempos, eles fundem pra dentro da hora da obra, assim, né? É verdade. Agora nós vamos começar um quadro, que é um quadro um pouco polêmico. Ai. Mas é um quadro um pouco polêmico, por quê? É um quadro que a gente chama Soma ou Some. É um quadro que a gente fala o nome de algumas pessoas. E aí vocês têm que comentar se soma ou se some. Tipo aquele, hoje o Rui me lembrou. O quê? Tipo o Raul Gil, né? Tipo, do pra chapéu. quem você tira o chapéu? Pra quem você tira o... Mas é soma ou some, porque não tem nada a ver com o Raul Gil aqui. É verdade. Inclusive, pra mim, o Raul Gil some. Já falo. Ai, sério? Pra mim some. Ele é um excelente comunicador, ele descobriu a Maíra. Tá. Raul Gil, Pra mim, some. pra mim, soma. Soma? É. Viu? O que você acha? Raul Gil. Soma ou some? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Bora não. Mano, você tá louca? Bora, você tá maluca. Eu não tô trancado numa sala falando do Raul Gil lá em Barcelona. Não tô, não. Aí, então tá bom, gente. Olha, Não tô, não. imagina, Some, né? então. Pode ser. Pode ser o que você quiser. Não, essa a gente tem que ser justo. Não teve resposta. Não teve resposta. Tá. Ele... Não, é porque você comentou no negócio. porque tá aqui na você- pauta. Não tá pautado o Raul Gil, hein? Não tá na pauta, mas... Porra, ele é comunicador. A gente pode não gostar, mas ele é comunicador. Não, mas é o Ratinho. E o outro episódio anterior a gente falou do Ratinho. A gente vai continuar falando Não do vou Ratinho? falar. Mas vocês acompanham essas pessoas até agora? Não, eu acompanhava quando eu era pequena. Eu Tá. não sei nem por que a gente tá falando. Não sei por que a gente... A gente só falou isso porque tem um quadro que É parecido, assim. é similar. Inspiração. Não, inspiração não. Pelo amor de Deus, não é uma Ai, meu inspiração. Deus. Eu não me inspiro, coincidência. não. Nossa, você viu o que acontece quando eu bebo? Eu fico super... Eu aceito todo mundo. É? Tipo... que lindo, Não me assim, abraça. me deu um abraço.
Sabe quando eu conheci ela? Eu te falei a história. Quando eu conheci ela, a gente trabalhava junto. E aí, no primeiro dia que ela falou assim, essa é a Tâmara, que trabalha aqui no departamento. A primeira brasileira que trabalhou aqui. Aí eu fui me apresentei, oi, Tâmara, tudo bem? Muito abração. E tal. E aí dei um abraço. Aí, tipo, dei um abraço nela, fui dar um abraço, ela pegou e disse, não, desculpa, mas eu não dou abraço. Aí foi um negócio, tipo... não, tá bom, tá, tudo bem. E claro, isso não afetou o nosso relacionamento e tal. Lógico que a gente não tinha um relacionamento tão próximo. Mas depois, com o tempo, né, a gente foi ter... Eu me lembro que o que nos reuniu depois que eu saí do trabalho e tal, foi, né, a gente começou a se falar mais depois do show do Milton Nascimento. Sim. E aí, enfim, eu tava trabalhando na produção, enfim, aí ela comentou. E é isso. Mas voltando aqui pro Some, vai. Quadro. Depois o Raul Vamos falar aqui, ó. Piseiro, soma ou some? Soma. Soma? Só soma. Soma. Pra mim também soma. Fígado acebolado. Somos... Soma, oxe. Viu? Poxa, eu sou... tem o Rui aqui, que é o cara foda que faz também isso acontecer. Todo mundo aqui gosta de fígado acebolado. Eu não gosto, cara. Eu tenho um trauma. Não sei, quando eu ia na creche pública lá, era fígado todo dia. Eu me lembro, eu tenho essa lembrança. Mas todo dia também é foda, né? Eu tinha essa lembrança. E aí, tipo assim, cara, eu não gostava, mas eu comia, sabe? E aí, poxa, as tias assim falavam, não, tem que comer. Claro, imagina, a criança vai ficar o dia inteiro lá, ficar pra mãe trabalhar, vai ficar o dia inteiro sem comer. Então daí eu criei meio que um trauma de fígado. E aí Nosso momento terapia, a gente pode criar um momento terapia. Momento terapia, quadro novo. Vamos lá. Política brasileira, soma ou some? Acho que fazer política, para além da política institucional, talvez, não sei se acho que é dessa aí que a gente tá falando, que é a que a gente vota e as pessoas trabalham a partir do nosso voto, supostamente, é uma das maneiras de fazer política, né? E tem as outras 1000 articulações que se tornam políticas no seu dia a dia, políticas no seu núcleo, nas coisas, nas transformações que você quer ali na sua comunidade, na sua aldeia, no seu quilombo, no seu bairro, enfim, no seu posto de trabalho, na sua academia, no que for. E aí nisso a gente vai aprendendo ao longo da vida, assistindo, vai aprendendo a fazer essas políticas, que são esses movimentos de manifestações culturais, de coisas que a gente está fazendo, que é extremamente político, que a gente faz com o próprio corpo, faz com o que tem. E tem essa outra que você bota fé ali, o voto em alguém e vai de maneira, acho que sem nenhum tipo de romance, mas você vai ali entendendo que você contribuiu para, de repente, a direção do jogo, mais de um jogo político, né? Que coloca a gente, às vezes, a gente pressupõe que agora a gente tá no poder, tá ligado? E aí, você cria uma série de sensações, tipo, que agora estou no poder. Votei, meu candidato foi eleito e eu vou viver os anos de poder a partir disso. E com isso você começa a ver coisas. Aí as pessoas começam a se contrariar porque não tá vivendo o que ela quis, mas mas ela tá vendo ali um benefício que ainda não chegou nela, mas que tá rolando já, e vai construindo essa perspectiva e vai achando tudo mais, mas queria que fosse mais radical, mas queria que fosse mais maleável, mas isso aqui tá parecendo quase o contrário do que eu imaginava. E essas coisas todas vão fazendo as pessoas a pensar política para além do lugar romântico, que ela acha que agora eu votei no fulano, agora vai pra frente, agora eu votei pro fulano, agora eu votei no fulano, perdeu, agora vai pra trás, né? Vai se pensando outras coisas. Especificamente da brasileira, né? Que a gente vem tipo de anos duríssimos. Só o fato, né, de se pensar, meu candidato agora tá no poder, e o contrário do que estava, isso
deu nas pessoas um banho de esperança. Deu nas pessoas um olhar, uma perspectiva de pensar, pô, acho que alguma coisa aqui vai sair, pelo menos, desse lugar emergencial de que esteve para possibilidades outras, tá ligado? E aí acho que nesse ponto você olha para as pessoas, sobretudo as que de fato vivem à mercê de uma política institucional. Porque tem pessoas que têm poder ao ponto de muda o político, ela continua no poder. Tá ligado? Isso você tá falando de riqueza, tá falando de poderes, de dinheiro. Mas tem pessoas que a mudança do vereador ali da área dela vai ter impacto na vida dela. O deputado estadual dela entrou, ela vai ter um impacto na vida dela, de alguma maneira. E tem pessoas que têm seus próprios poderes, suas próprias estruturas, e ela pode ir no seu candidato dela, mas isso não muda na vida dela. E se for o candidato dela, ela vai atrás de achar mais benefício para o montante que ela tem, né? Então, olhando todas essas formas, nesse momento agora, eu preciso dizer, política brasileira soma, nesse momento soma, tá somando na esperança das pessoas, tá somando na direção que as pessoas estão com vontade de realizar outra vez, com a expectativa de que agora, pô, a empresa vai dar certo, esses juros aqui, ele pode me beneficiar, adquirir tal coisa, pode me dar ali uma vontade de me meter de novo com alguma coisa que me prospere, todas essas coisas. Então, esse entusiasmo aí que vem, que a pessoa cria a partir do resultado de uma eleição, pode pôr ela pra transformar tudo em volta dela, porque ela, quem sabe qual é o ímpeto que dá no coração de alguém quando ela vota e o candidato dela ganha. Tá Mas ligado? só que você não acha que é uma dicotomia? Porque assim, tá, nós elegemos, né, o meu candidato Lula. Beijos, Lula. Beijos, Janja. Amo vocês. Mas, por outro lado, um congresso todo contrário, né? Então, assim, por mais... E não é o mesmo Lula de antes, né? Então, por mais que tenha, tipo, que nós tenhamos esse respiro, falei respiro, não? Essa respiração, esse respiro, por mais que a gente tenha esse ar, né, do velho novo, né, daquilo que a gente já viveu e que foi super confortável, a gente tem uma luta diária. Gente, quase não aprovaram os ministérios, quase se perde. Tem coisas que estão sendo votadas aí que são, assim, cabíveis. A questão de, né, pro TJ que fala? Pro STJ, todavia não ter um ministro do STJ que é negro, ou uma mulher negra, sabe? Então tem vários temas. Eu acho a questão política no Brasil, eu acho a política brasileira um personagem em si só. Um personagem, sabe? Assim, como um todo, e totalmente com a dicotomia, assim, que não dá pra se entender, sabe? Porque, assim, tá, a gente, por sorte mesmo, porque eu não sei o que seria do Brasil se nos próximos anos tivesse, né, os filhos do carroceiro, né, tivesse o carroceiro e os seus filhos no poder, seria algo terrível. Mas, por outro lado, a gente tem um congresso terrivelmente bancada do boi e bale e da Bíblia, né? Que de Bíblia não tem nada, né? De Bíblia a gente sabe que não tem nada. É a pancada do poder, é a pancada do dinheiro que tá mandando aí, né? E eu fico bem... Assim, a política brasileira, ela é uma coisa que eu não sei se soma ou some. Não, mas temos aí. Temos políticos. A esperança do povo e a vontade do povo em mover as coisas, ela precisa ser a do soma. Não é... Se as coisas, elas têm sempre esse pêndulo negativo, de retroceder, né? de ser conservador, que inclui ser racista, que inclui ser, enfim, contra toda estrutura que inclui a nação toda, né? E que fica recortada para as pessoas com dinheiro e brancas e lá. E agora não dá para se abster, não dá para
ignorar, entendeu? Nenhuma parte dos processos. E isso precisa de todo mundo, inclusive. Porque, por exemplo, a gente entra numas de, tipo, da mudança do presidente, mas quanto povo, até agora, as pessoas não entenderam que, tipo, que você vai mudar as coisas, você muda as coisas através dos deputados federais. Totalmente. E aí não se pensa. E entendendo a ignorância do povo, hoje em dia, a estrutura, ela elege e transforma um candidato numa cadeira ali facilmente. Você não sabe quem é a pessoa. Quando vê, ela tá lá dentro. Porque a máquina dos partidos, das coisas, constrói uma campanha eleitoral que vai dar a vitória para essa pessoa. E aí, quando vê, é um voto decisivo na reprovação de um projeto de lei ou na aprovação de um projeto de lei absurdo, né? Saber votar em senador e em deputado é tão grandioso e importante quanto saber votar num presidente, né? Num governador, um prefeito. Estamos chegando aí também, estamos chegando pouco a pouco. Tem uma galera dessa nova geração aí, como Renato Freitas, como Matheus Gomes, o menino dos protestos, Érica Hilton. Né, meu amigo, estão fazendo as coisas acontecerem, estão olhando por nós, pelo nosso coletivo, pela nossa galera, e é isso que a gente precisa, né? Poxa, um país maioritariamente preto, onde a maioria dos políticos não são pretos, né? Então, alguma coisa a gente tem de errado aí. Ou que, né, um país, eu acho que a gente já conversou sobre isso, que o STJ ele tem que ter pessoas que representam a classe pobre e a classe preta, né? Pessoas que vieram daí, porque eu não queria falar sobre isso, né? Mas já que estamos, Zanini, ok, liberou o Lula, maravilhoso, tal, mas é um fato pessoalíssimo, né? E detalhe, eu votei no Lula que quando você está fora do país, você só pode votar para presidente. Inclusive, quero contar que no dia que eu votei foi o dia depois, voltei totalmente arrasada, foi o dia depois que o meu marido falou, eu quero separar. Fui votar no Lula, eu falei, a gente resolve isso depois, primeiro a gente resolve o país. Inclusive, Barcelona foi uma cidade onde teve, se não me engano, foi 80. E na votação de 4 anos atrás, o Bolsonaro ele tinha ganhado aqui, né? Tipo assim, a galera, tipo, todo mundo se mobilizou pra votar em vários países na Europa, né? Porque quando você também tá fora do país, você perde esse poder, né? Quando eu falo de política com os meus amigos, por exemplo, eles falam, mas você tá aí. Pra você é fácil, você tá ganhando em euros, ninguém tá te matando. Não é sabe? assim. Só que, por outro lado, a política do Brasil, ela reflete como você é visto pelo mundo e como você tá, sabe? Como, por exemplo, eu preciso muito da política brasileira para acordos que tem, né? Eu preciso muito da política brasileira, por exemplo, se eu preciso de documentação na embaixada, se eu preciso de qualquer apoio. Qualquer apoio que você precisa, tipo assim, a pátria mãe, sua pátria que vai te dar. E aí, quando você tem um governo que tá se fudendo pra você tá sozinho no mundo. E aí, qualquer país faz o que quiser com você, te coloca, né, principalmente, te coloca em qualquer lugar, né? E o Lula, ele tem essa questão. Fui lá, votei no Lula, dia 31, dia fatídico. Dia 31, fui lá, apertei o 13, assim, com muito amor, muito carinho. Também. Mas, Também. claro, a política brasileira, para mim, é uma dicotomia. Não era sobre isso esse quadro. Não era sobre isso. Mas a gente vai continuar. A gente vai continuar. A gente não. Então vamos lá, vamos continuar com o quadro. Felipe Red. Some. Felipe Red. Soma. Soma. Namoro, assume ou some? Assume. Sim. E outra coisa, agora eu quero... Tinder, soma ou some? Ou Grindr. Ele soma, claro que soma. Acho que as pessoas, elas tem que ter o recurso delas de conhecer pessoas. O Instagram também, ele é isso, né? Acho que cada vez menos pessoas vão se encontrar porque se esbarraram na outra na rua
ou porque viram todo dia pegar o mesmo ônibus e até que puxou o assunto, raro, acho mais raro, que era o jeito que as pessoas moral pra conheciam ninguém no antigamente ônibus. assim, entendeu? Hoje em dia, na rede social, ela tem um primeiro olhar, ela já vê umas fotos ali que ela já se engana de primeira, que ela acha que é aquilo, depois ela vai conhecer, aí depois disso vai pra uma outra rede, aí ouve a voz, aí ela cria outra fantasia, e aí encontra, aí às vezes é aquilo pra mais, às vezes é aquilo pra outro lado, e assim vai. É o jeito de cada tempo, né? De fazer as pessoas se organizar. Mas todo mundo dá seu jeito tem alguma hora aí que todo mundo transa, todo mundo se organiza e Se e dá organizar, certo. todo E a mundo última- fode gostoso, né? E a última seria Real Madrid. Soma ou some? Olha, cara, eu não sou nem um pouco ligado em futebol. Eu também Um não. pouquinho. Assim, mas no meu tempo, de que eu tinha muito, Real Madrid Mas sempre eu falo isso mais ligado. Você tá falando do Vini Júnior aí, né? Eu tô falando sobre a sobre reação esse assunto. de clube, da instituição em relação ao que aconteceu. Eu acho que não soma. Some, então, né? Some, né? Some, acho que é um ambiente violento. Acho que é a gente assistindo ali o que a gente faz por um sonho, quanto a gente abre mão e negocia de algumas dignidades, mesmo sendo reconhecido por outras moedas de reconhecimento, né? Que é a grana, inclusive. Enfim, um caso muito atual, específico de pensar os racismos no mundo do trabalho. Porque tem isso, às vezes você está construindo um patrimônio, ao mesmo tempo que você está sendo violentado, você continua indo na direção do seu sonho, né? Não, sem dúvida alguma, acho que nada... o Vini não tá impedido de ir na direção do sonho dele, tá ligado? Nesse momento, de forma alguma. No entanto, ele tá indo debaixo de violência. Ele tá indo pra algum lugar, mas ele tá indo debaixo de violência. E isso... E ele segue indo. E a ele conta, segue- a conta das violências que a gente sofre, ela chega nas nossas emoções, na nossa cabeça, na nossa saúde física, mesmo mental. Ela chega. E talvez essa discursiva dos últimos tempos sobre pensar nossas saúdes, né, de modo geral, assim, física, mas mental, emocional, tarará, fala muito de estar pensando não exatamente no agora, mas usando o agora para lidar com os passados e fazendo alguma curva do agora para a gente não ter o futuro garantido debaixo da violência, né? E aí, não sei, por muito menos dinheiro, as pessoas passam por isso diariamente em mil partes do mundo. Pessoas assim, nós, talvez, em alguma outro momento da vida, nossos pais, enfim, porque tava ali construindo uma casa, porque tava adquirindo, tava numa empreitada assim dura que não dava esse direito, que às vezes construiu inclusive a possibilidade, por exemplo, minha família construiu a possibilidade de eu poder falar não para algumas coisas, que em outro caso eu não poderia falar não, teria só que obedecer, acatar e ir atrás daquilo, porque era o jeito de eu vencer supostamente, né? Então, ele sabe lá o peso da coisa dele, entendeu? O quão caro tá sendo. Pode estar sendo muito caro. A gente pode estar assistindo e achando que é muito caro o que ele tá vivendo. Muito caro. Nossa, muito caro. O preço é muito caro, né? Muito caro. Ou a gente pode estar assistindo e achando muito caro e ele achando que a conta fecha. Entendeu? Sei lá. Outro dia eu até estava pensando comigo mesmo, e fiz até uma associação eu fiz uma associação lá com o Império Romano, sabe? Sobre os caras que comandavam, os imperadores, né? Isso em relação ao Madrid em si, né? E os gladiadores. Então aí tinha um gladiador, enquanto o gladiador tava ali, o gladiador o Vinícius Júnior é isso aí, um gladiador. O cara tá aqui lutando contra todo mundo, cara. Aqui, né? A gente até comentou num outro podcast sobre a questão de ele estar
o cara tá sendo um guerreiro. De repente, muitos outros não aguentariam a pancada que ele tá tomando. Então, ele é um gladiador e ele tá sendo, de certa forma, usado, vamos dizer assim, né? Porque, enquanto, poxa, ele tá fazendo sucesso, o gladiador tá matando todo mundo. Ah, legal. E aí depois, claro, às vezes quando não tá matando, aí, tipo, né? Não serve mais. Ou, tipo, é muito mais fácil não servir, né? E é isso, o gladiador lá, por mais que o cara fosse foda, se o gladiador era preto, por exemplo, né? O imperador, ele não defendia o cara, entendeu? Na hora que o... Então é o que acontece mais ou menos com o Vinícius Júnior. Ele é foda, ele aporta, né? Ele faz muito pelo time. Ele é um cara que tá levando o time também hoje em dia. E porra, eu acho que o Real Madrid como instituição deveria acolher ele cara, eu acho que ele também, de certa forma, eles foram muito burros também, sabe? Em não acolher, e não pegar e fazer um negócio... Pô, cara, o que custava eles pegarem, chegar e falar assim... Cara, a gente não vai jogar a partir de agora enquanto não se colocar uma lei que determine que quando acontecer isso, suspensão... porque, cara, já não tem mais limite, já não tem mais tolerância para esse tipo de coisa. A gente tá no século XXI... Mas eles só foram assim porque a sociedade espanhola tá nem aí pra racismo, né? Mas aí, isso que demonstra muito. Cara, se os caras não tiveram a coragem de ir lá e fazer isso... É porque, justamente, cara, que eles têm medo da sociedade. Que eles veem que a sociedade é a maioria, sabe? Então, a maioria é racista. Então, isso deixa muito claro. Que é algo... Pra mim, Real Madrid soma. Vinícius Júnior... Real Madrid some. Vinícius Júnior soma pra caralho. E é isso, né? Isso. Eu acho que a gente falou muito. Pra caramba. Tem alguma coisa a mais pra falar? Tem algum segredo, alguma coisa quente aí? Não, né? Então, tá bom, eu vou me conter, então. Queríamos agradecer imensamente Rico da Laçã, Dinho, pela presença de vocês. A gente está esperando com bastante ansiedade esse momento, né? Aí porque a gente Normalmente eu não bebo tanto Normalmente eu não bebo tanto quando eu gravo. Você bebe, a gente bebe. Não, a gente bebe, mas eu não bebo tanto. Eu bebo menos, mas hoje eu precisava balancear isso e falar, estamos aqui, fingindo costume. Parece que é normal, mas não é normal. Rico, muito obrigada. Muito obrigada pela sua música. Muito obrigada por dar visibilidade para os nossos sentimentos e por dar nome por tudo aquilo que a gente sente. E por ser referência. Não só por ser referência, mas porque é isso que você falou. Realmente quando eu não sei explicar algo na minha terapia, e acontece muito, e aí eu trago uma letra sua... A minha terapeuta, ela fala, é isso. Então, você dá nome àquilo que a gente sente, né? Eu, como mulher preta, não falo em nome de todas as mulheres pretas, mas eu acho que eu falo sim em nome de, não todas, mas todas as mulheres pretas que me acompanham, todas as mulheres pretas que a gente fala sobre o seu trabalho. E é isso. Obrigada por dar nomes aos nossos sentimentos, por mostrar aquilo que a gente vive nas nossas relações, né? Como mulher, você como bicha preta, né? E só isso, só agradecer. Hora de apagar tudo agora. Obrigado também, Dinho. Obrigada, Dinho, também. Obrigado por aparecerem aqui, por colaborar com a gente, por somar com a gente. E é isso. Acaba aqui mais um episódio do Se Pode Soma. Eu tímida, né? A gente verdade. Vamos fazer esse final. Assim, ó, se pode soma, se não pode, soma. Então é isso, acabamos aqui, ó. Vamos lá para aquela câmera lá, ó. Se pode, soma, se não pode, some. É isso.